Se a persuasão fosse uma joia, com toda certeza ela seria uma das mais caras. Ser persuasivo é quase o mesmo que ter sucesso em várias áreas da vida. Alguns parecem ter nascido com o dom da persuasão, enquanto que outros treinam incansavelmente para, talvez um dia, serem bons nisso. O ato de persuadir é, em suma, o ato de convencer. Conhece alguém que consegue tudo o que quer através de um bom papo? Esta pessoa pode ser classificada como persuasiva. Obviamente, alguns usam esta incrível habilidade para o bem, enquanto outros para o mal. Deixo claro que elaborei esta obra para auxiliar pessoas que querem ter melhor qualidade de vida, alcançando certos objetivos de forma honesta. Não quero levá-lo a ser um manipulador, longe disso. O meu interesse é ajudar aqueles que são inseguros ou confusos em sua forma de expressão e, como consequência, não conseguem vender, passar em uma entrevista de emprego ou transmitir uma verdade. Não há grandes complexidades quando o assunto é persuasão. Não se trata de mágica ou truques desonestos. Convencer alguém sobre algo depende exclusivamente de como você se apresenta aos sentidos daquele que lhe vê, escuta e sente. Posso dizer que a persuasão está intimamente ligada aos estímulos e como estes são interpretados. Aprender a persuadir não significa que todas as portas serão abertas e ninguém mais escapará das suas garras do convencimento. Não é bem assim que as coisas funcionam. A eficácia de um argumento dependerá também do histórico de vida do indivíduo-alvo. Por mais fascinante que você seja na hora de convencer, possivelmente fracassará ao tentar vender um peixe para um vegetariano. O sujeito persuasivo é habilidoso, não somente com o uso das palavras, roupas ou dos gestos. Ele sabe ler as pessoas. Qualquer informação adquirida é uma vantagem. Supondo que seu cliente aparente gostar de coisas simples, seria um grande pecado oferecer a ele o apartamento mais elegante do bairro. Não faz sentido. Perceba que persuasão é um conjunto de habilidades: ser eloquente, observador, calmo e estrategista. Pode parecer um monstro de 7 cabeças, mas não é. Exige prática, é claro, mas a persuasão é alcançável por qualquer pessoa que realmente a queira. Nas próximas páginas deste livro, abordaremos conceitos básicos e até técnicas mundialmente conhecidas. Ouça sem pressa e compreenda aos poucos. Permita que o seu cérebro mastigue e engula as informações. Como ponto de partida desta jornada, sugiro que você procure manter saudável a sua vida social. As técnicas aqui demonstradas precisam ser treinadas. Sendo assim, você precisará das pessoas para colocar em prática este conteúdo. Reafirmo: não falo sobre manipulação. Se manipular as pessoas for a sua intenção, peço que reveja os seus conceitos morais. Firme verbalização. Verbalizar é o ato de se expressar através do uso das palavras. Seria injusto de minha parte deixar este importante tópico de lado. Refiro-me à firme verbalização, ou seja, firmeza na fala. Entenda que nada tem a ver com agressividade, que apenas gera mais agressividade ou medo. Ações motivadas pelo medo são diferentes das motivadas pelo desejo. Esta firmeza da qual falo está relacionada à eloquência, ou para ser mais preciso, verbalização limpa, sem interrupções ou confusões, como, por exemplo, gagueira, alteração constante de volume na voz, tremulações e similares. Seria o mesmo que falar com convicção. Geralmente as pessoas analisam inconscientemente umas às outras e percebem estes pequenos defeitos durante a comunicação verbal. A habilidade de conseguir falar com aparente convicção é uma árdua tarefa, pois a fala está diretamente influenciada pelo estado de espírito do locutor. Pessoas ansiosas, com baixa autoestima, inseguras e medrosas, por exemplo, tendem a expressar-se verbalmente com sutis tremulações na voz ou rápidas gagueiras. Para uma boa persuasão, essas características devem ser eliminadas da comunicação. A firme verbalização consiste em voz sem alterações no volume, desde que o momento exija, sem tremulações, sem gagueiras, pausas entre palavras, mansidão no falar e velocidade moderada. Esta última característica, velocidade moderada, é de extrema importância, pois é necessário pensar calmamente antes e durante a fala. O tempo para pensar antes de dizer algo é essencial para que gagueiras e discrepâncias sejam evitadas. Quando sabemos exatamente o que dizer antes de falar, não é necessário construir argumentos durante o diálogo. Agindo assim, evita-se maior gasto de energia mental, deixando o raciocínio mais livre. Exercícios: ler livros em voz alta e pausadamente. Exercícios para o diafragma.
treinos de respiração, trava-línguas. Dicção. A mensagem passada pelo locutor deve ser clara e de fácil entendimento. De nada adianta elaborar um bom argumento repleto de técnicas se a mensagem chegar distorcida aos ouvidos alheios. Além disso, a boa dicção transmite a segurança, o que resulta na maior probabilidade de convencimento. Resumidamente, dicção é a forma como o indivíduo articula os lábios, a língua, respira, expira e o resultado destes movimentos durante a verbalização. O sujeito que possui má dicção é aquele que emite palavras aceitas pela língua nativa, mas sonoramente incompreensíveis. A velocidade da fala também influencia diretamente a qualidade da dicção. Há uma velocidade ideal. Esta não é tão lenta a ponto de entediar o ouvinte e nem tão rápida para confundi-lo. Assim como a boa verbalização exige um estado de espírito equilibrado por parte do locutor, a dicção também está diretamente ligada ao estado de humor. Por este motivo, é sumamente importante manter a mente tranquila, tanto quanto possível, na maior parte do tempo. Existem ótimos exercícios para aprimorar a dicção disponíveis na internet. Deixo algumas sugestões abaixo. Exercícios. Ler algum texto com uma rolha entre os dentes. Fazer caretas. Sim, este é um ótimo treino para a articulação. Citar textos lendo apenas as vogais. Ler textos fazendo articulações exageradas, abrindo bastante a boca, por exemplo. Escrita. Até aqui falamos sobre a verbalização. No entanto, a comunicação através da escrita é tão, ou algumas vezes, ainda mais importante do que a comunicação verbal. A maneira como um texto é escrito tem grande poder de persuasão, se transmitir confiança e trabalhar corretamente a imaginação do leitor. A escrita persuasiva precisa estar ortograficamente correta, respeitar a estrutura de um texto, introdução, corpo e conclusão, usar vocabulário acessível ao público-alvo e, dependendo do contexto, possuir a tão famosa chamada para ação. A chamada para ação é o apelo, geralmente final, para que uma ação seja realizada pelo leitor. Após apresentar um texto bem escrito com um assunto interessante, o vendedor insere no final do conteúdo algo como "gostou? Então clique no botão abaixo para comprar", ou "curta e compartilhe este conteúdo". Trata-se de uma ordem discreta que visa atingir o inconsciente do leitor após este sentir-se tentado por aquilo que vê. Trataremos sobre este assunto novamente em outro capítulo deste livro. Em um mesmo texto pode ser inserido inúmeras técnicas de persuasão. Sendo assim, podemos considerar a escrita tão poderosa quanto a verbalização. Portanto, jamais aprimore a comunicação verbal sem levar em conta a qualidade da escrita. Para melhorar a qualidade da escrita, é necessário ter muita disciplina. O melhor exercício para a escrita é, sem dúvida, a leitura. Procure ler livros prazerosos para que este exercício não seja maçante. Importante lembrar que a boa escrita não respeita somente a ortografia ou a estrutura de um texto, mas também o espaçamento, cores, tipo de caractere, negrito, itálico, sublinhado, tamanho e fonte. Tudo causa algum impacto no processo de convencimento. Gesticulação. Algo aparentemente simples, mas poderoso. Os gestos são capazes de cativar as pessoas e aprimoram a clareza da mensagem a ser passada. O simples falar, sem movimentos corporais, tende a ser desinteressante. O ouvinte, além dos ouvidos, tem 2 olhos. Se você estimular somente os ouvidos, a mente se distrairá com estímulos visuais paralelos. O indivíduo persuasivo sabe chamar a atenção através da audição e da visão. Uma explicação mais aprofundada a respeito mostra-se desnecessária, creio eu. Porém, posso deixar algumas instruções básicas. São elas: não exagerar nas gesticulações e evitar que as mãos cubram o próprio rosto. Perceba que os gestos possuem o poder de moldar sutilmente a imaginação das pessoas. Supondo que você esteja explicando a alguém em certo episódio que um inseto invadiu seu quarto, aquele que lhe vê durante a explicação compreenderá melhor o episódio caso seus gestos demonstrem o tamanho do inseto. Quanto maior for o inseto, maior a tensão do momento. Ou seja, você modificou a forma como a história seria absorvida pelo outro indivíduo. Lembre-se que os gestos não estão relacionados somente às mãos, mas também aos olhos, à cabeça e aos ombros. Enfim, utilizar qualquer parte do corpo é válida durante a comunicação. Gestos bem usados a ponto de cativar as pessoas são capazes de aumentar surpreendentemente as chances de convencimento. Estes precisam atrair o sujeito e o envolver no mundo imaginário daquele que se expressa.
A melhor atividade para aprimoramento da gesticulação corporal é aprender teatro. O teatro nos ensina a expressar parte das nossas ideias através do corpo com leveza e clareza. Assim como um ator de teatro, também devemos nos esforçar para usar outras partes do corpo, além da boca, para nos comunicar. Aparência. Há um fato que não podemos negar. O ser humano é essencialmente preconceituoso. O preconceito é o pré-julgamento sobre algo ou alguém. Este julgamento é feito sem nenhuma prova ou análise. É a conclusão sem base, ou seja, elabora-se uma opinião, pulando qualquer processo de investigação. O preconceito está presente na sociedade desde as épocas mais remotas da história. O sujeito persuasivo sabe bem disso e usa tal característica humana a seu favor. Mas como? Principalmente através das aparências. Aquele velho ditado está poderosamente correto. A primeira impressão é a que fica. E realmente fica. As vestimentas, o penteado, a dentição, unhas, adornos e outros sinais externos servirão como passo inicial no processo de persuasão. A boa aparência chama a atenção. Ao ganhar a atenção, você tem a chance de usar as técnicas corretas e lograr êxito na arte do convencimento. Partindo deste pressuposto, recomendo que você mantenha uma aparência que demonstre confiança e organização. Nem todos podem contar com o benefício da beleza natural. Devemos reconhecer este fato. Mas todos podem manipular a mensagem a ser passada através da aparência. O que seria então uma aparência organizada? Cabelos penteados, óculos bem ajustados, barba bem feita no caso dos homens, maquiagem sem exageros no caso das mulheres, dentes escovados, roupas limpas e sem vulgaridades, adornos limpos, não muito coloridos, e cadarços ou correias ajustadas. Preocupe-se também com as cores. Evite cores fortes e demasiadamente chamativas. Cores mais básicas demonstram honestidade, equilíbrio e humildade. Vale lembrar também que cada ambiente pede um estilo diferente. Supondo que você possua um relógio caro, será bom negócio usá-lo em uma palestra sobre como melhorar a vida financeira. Para simplificar, as pessoas sentem mais afinidade por aqueles que aparentemente entendem ou fazem parte de suas rotinas. Se o seu objetivo for convencer um surfista do Havaí a comprar uma prancha nova, o ideal seria usar um short florido e chinelos de dedo, por exemplo. Técnicas: NNP, negativo, neutro e positivo. Esta é uma das fórmulas mais utilizadas pelos vendedores do mundo inteiro. É uma técnica relativamente simples, porém eficaz. Seu poder envolve a imaginação e as emoções do cliente, citando um ponto negativo, apresentando um problema, criando conexão. Ponto neutro, abrindo a possibilidade. E ponto positivo, oferecendo a solução. Seu argumento, com base nesta técnica, deve obedecer a uma sequência específica. A sequência é iniciada pela apresentação de um ponto negativo, ou seja, algo desagradável que possivelmente está presente na vida do ouvinte leitor. Ponto negativo. Frase afirmativa. Andar de bicicleta ou depender de carona são hábitos que cansam. Ninguém merece depender disso para sempre. Perceba que o ponto negativo está sendo destinado para aqueles que não possuem um veículo motorizado. Estamos usando como exemplo uma propaganda para venda de carros. A apresentação negativa chama a atenção, pois cria um laço imediato com o cliente. Se iniciássemos a propaganda apresentando um ponto positivo, por exemplo, é bem provável que ela seja rapidamente ignorada, pois soará como mais uma propaganda qualquer. Ponto positivo. Temos a solução para os seus problemas. Venha até a nossa loja e conheça as nossas ofertas. Nenhuma ligação será estabelecida desta forma. Ao olhar para esta apresentação, possivelmente o indivíduo pensará: mais uma propaganda como qualquer outra. Querem somente o meu dinheiro. O cliente precisa sentir que está sendo compreendido e que não é o único que sofre com o problema abordado. O ponto negativo, além de apresentar um possível problema, deve estar carregado de emoção. Há inúmeras maneiras de despertar alguma emoção. Música de fundo, tonalidade de voz, olhar e etc. É válido também citar a própria história de vida, caso seja possível. Ponto negativo, testemunho de vida. Eu me lembro de quando tinha que ir de bicicleta para o trabalho. Sol, chuva, calor, frio. Era horrível. E não sei o porquê, mas eu me negava a gastar o meu dinheiro com a compra de um carro. As pessoas ficam encantadas com boas histórias de vida. Elas se identificam e sentem afeição pela testemunha. Comprove você mesmo. Pesquise e veja
como os programas de televisão que citam histórias de vida têm mais audiência do que muitos outros. O argumento fica ainda melhor quando a história passa da derrota para a vitória. Isso gera empolgação. O ouvinte, leitor, cria uma conexão no início da história, fica atento durante a apresentação dos acontecimentos e sente-se feliz quando a história acaba bem. É como se ele vivenciasse a vitória junto com o contador da história. O ponto negativo pode ser expresso através de uma frase afirmativa, um testemunho de vida ou uma pergunta. Perguntas também chamam a atenção. Ponto negativo, pergunta. Cansado de sempre tomar chuva ou passar calor? E o frio, então? A pergunta consegue ser mais interessante do que as outras abordagens. Observe que no exemplo acima há 2 perguntas sem resposta. É importante frisar isto. Guarde as respostas para o ponto neutro ou ponto positivo. A pergunta sem resposta tem a alta probabilidade de segurar a atenção do ouvinte leitor por mais tempo. Após apresentar um ponto negativo carregado de emoção ou curiosidade, é hora de elaborar o ponto neutro. O ponto neutro consiste em abrir uma possibilidade diante do cliente. É mostrar para o mesmo que existe uma solução palpável, tão possível que até ele mesmo pode alcançá-la facilmente. O ponto neutro, pergunta e frase afirmativa. Exemplo. E se eu te disser que as coisas podem mudar? Hoje em dia é muito mais fácil adquirir um veículo, não importa qual seja a sua situação. Ou mantendo a linha do testemunho, o ponto neutro poderia ser assim. Eu sei como é isso, meu amigo ou minha amiga. Vivi nesta rotina até o dia em que me tomei coragem e decidi mudar. Comprei finalmente o meu belo carro em pequenas parcelas e hoje a minha vida é outra. Entenda que o ponto neutro não apresenta o problema nem a solução completa. Ele também carrega certa emoção e dá os primeiros passos para o ponto positivo. É muito importante revelar a possibilidade de mudança de vida. No primeiro exemplo de ponto neutro, o vendedor afirma indiretamente que a mudança é possível. E se eu te disser que as coisas podem mudar? E logo após, o argumento utilizado busca empolgar o cliente e é bem inclusivo. Hoje em dia é muito mais fácil adquirir um veículo, não importa qual seja a sua situação. Temos então a possibilidade de mudança apresentada, demonstrando facilidade e inclusão. O pensamento que fica é o de que o cliente tem a opção de mudança, é capaz de mudar e não integra uma classe excluída. Com o ponto neutro que segue o testemunho de vida, podemos trabalhar outros detalhes. Inicialmente, o vendedor reforça a conexão com o cliente. Ele busca estabelecer um laço mais individual, falando de forma singular, e afirma compreender o cliente. Eu sei como é isso, meu amigo ou minha amiga. Posteriormente, o vendedor insere um ponto de mudança. Ele subliminarmente estimula o cliente a ter atitude. Vivi nesta rotina até o dia em que tomei coragem e decidi mudar. Por fim, o vendedor prepara o ponto positivo dizendo que finalmente agiu e mudou de vida. Perceba que esta mudança é apresentada junto com uma facilidade, reforçando a existência da possibilidade. A imaginação também é trabalhada ao mencionar um adjetivo. Comprei finalmente o meu belo carro em pequenas parcelas e hoje minha vida é outra. VAC, visual, auditivo e sinestésico. A arte da persuasão não se limita ao que é falado ou escrito. Os bons persuasivos sabem usar muito mais do que os argumentos. As pessoas são movidas por aquilo que veem, ouvem e sentem. Uns se deixam levar pelas cores do bolo, outros pela beleza da música e outros pela maciez do tecido. Mesmo havendo divergências, há inúmeros estudos que comprovam o fato de que a comunicação não é constituída somente pelas expressões verbais, mas também pelas não verbais. Sendo assim, devemos estar atentos às mensagens que chegam aos sentidos do outro, como cores, luzes, sons, maciez, dureza e etc. O fator emergente mais complicado, quando estudamos esta forma de persuadir, é a diversidade de reações. Alguns indivíduos são mais levados por aquilo que veem, outros por aquilo que ouvem e outros por aquilo que sentem. Para uma persuasão perfeita, além da comunicação e dos argumentos, é preciso observar diligentemente. É a árdua tarefa de descobrir o que fator que mais influencia o outro. Por compreender essa dificuldade, lhe tranquilizo afirmando que todas as sensações podem ser trabalhadas ao mesmo tempo. A única desvantagem aqui é não saber qual sentido deve ser mais explorado. Antes de avançarmos com algumas explicações,
Vamos analisar quais são os traços em um sujeito que denunciam o seu sentido predileto. Visão: roupas pomposas, estilo impecável, cabelos bem penteados, relógio chamativo, sapatos ou tênis bem conservados, unhas bem feitas, maquiagem aparente, etc. Pessoas guiadas principalmente pela visão prezam pela beleza que se destaca, gostam de chamar a atenção e de parecer bem apresentáveis aos olhos alheios. Audição: detalhes que revelem amor pela música, fones de ouvido, estampas de alguma banda, adorno em forma de nota musical e relacionados, estilo próprio de algum gênero musical, pagodeiro, roqueiro, funkeiro e etc. São pessoas mais centradas e difíceis de convencer. Tato: tênis esportivos, camisas sem manga, corpo malhado ou sinais de trabalho braçal, não se incomodam com a proximidade física e não evitam abraços. As pessoas que são mais levadas pelo tato são facilmente percebidas, pois não poupam a chance de tocar os produtos ou as pessoas. A primeira tarefa do sujeito persuasivo é analisar e detectar qual é o principal sentido que move o potencial cliente. Tendo esta informação, um leque de opções é aberto. Cabe ao vendedor utilizar o máximo de recursos possível para estimular o sentido dominante do outro. Por exemplo, supondo que o indivíduo tenha a audição como sentido predileto e você queira vender um carro a ele. A melhor opção seria ligar o veículo e mostrar o ronco do motor, caso ele seja agradável aos ouvidos. Supondo que o sentido predileto seja a visão, a estratégia ideal seria falar sobre a cor da pintura do veículo, as luzes do painel e o brilho dos faróis. Se fosse o tato, passar as mãos pelo estofado do veículo, pegar no volante, trocar a marcha e experimentar os botões. A estratégia VAC é poderosamente eficaz quando usada juntamente com outras técnicas. Enquanto o sentido principal do sujeito é estimulado, podemos utilizar argumentações positivas, alimentar a imaginação e dar algumas ordens subliminares. Caso seu objetivo não seja vender um produto, mas convencer a pessoa a respeito de algum ideal, você pode manipular a maneira como a informação é transmitida com base no sentido predileto do outro. Você poderia, por exemplo, gesticular um pouco mais se estiver diante de alguém que tem a visão como sentido preferido. Ou poderia falar mais firmemente com as pessoas movidas pela audição. Também recomendaria mais abraços ou demonstrações de afeto, quando o sentido predileto for o tato. Invista nesta estratégia e perceberá como os sentidos podem transformar o comportamento de alguém. Imaginação. Você leu as páginas anteriores, deve ter uma noção básica do poder que a imaginação tem. O mais interessante de tudo é o fato de que a imaginação é facilmente manipulável. Há certas áreas cerebrais que não podem ser tocadas sem vencer o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma espécie de escudo da mente, pois é principalmente ele que nos impede de agir movidos pelo puro instinto animal. Porém, apesar de haver este poderoso escudo, a imaginação é uma área que pode ser manipulável sem muito esforço. Já usei este exemplo anteriormente, mas vou usá-lo novamente. Peço gentilmente que neste exato momento você, caro leitor, não pense em uma chave azul. Não pense nela e nem repare o brilho dela, pois está bem limpa. Seria uma chave de prata, prata azul. Isso é possível. Apesar de ser bela e quase perfeita, ela tem um pequeno risco. Você imaginou a chave? Eu sei que sim. É quase impossível não reagir ao comando que ativa a imaginação. É bem provável que você tenha não só imaginado a chave, mas também completado com algumas informações não mencionadas. Eu citei o risco, todavia não revelei qual parte da chave estava arriscada. Foi a sua própria imaginação que decidiu qual era a parte danificada. Uma pessoa convincente sabe manipular a imaginação dos outros. Um argumento persuasivo geralmente surge carregado de elementos que despertam a imaginação. Usar a imaginação como estratégia é um ato altamente eficaz se combinado com elementos e sentimentos. Há alguns anos, era bem comum vermos lindas propagandas sobre cigarros aqui no Brasil. As publicidades geralmente relacionavam o uso do cigarro a momentos felizes de popularidade. Podemos ver algo similar presente nas propagandas de cerveja. Estas belas propagandas mostram belos cenários, pessoas felizes, sucesso e popularidade. Sabemos que estes são grandes anseios do ser humano.
Dentro do lindo cenário havia a marca do produto. Ao vermos estas publicidades várias vezes, há uma gigantesca probabilidade de que, ao nos depararmos com a marca novamente, venhamos a experimentar bons sentimentos. Isto é explicado pela conexão criada através da propaganda, da PNL, Programação Neurolinguística. Este fenômeno é chamado de ancoragem. A imaginação é extremamente ativa no processo de ancoragem. Diante de uma linda propaganda audiovisual em que uma família se reúne sorridente durante um belo café da manhã, nossa imaginação tende a nos teletransportar para este cenário ou criar a própria fantasia feliz. Junto com a imaginação, cria-se o sentimento. É justamente por este motivo que temos a tendência de gostar mais daquilo que nos remete à infância, causando um famoso sentimento chamado nostalgia. Músicas, sabores ou até mesmo fotos que nos lembram a infância são capazes de despertar certa afeição com facilidade. Em suma, a imaginação do sujeito a ser convencido tem que ser estimulada através da criação de belos cenários que consigam provocar sentimentos positivos. Teremos então o uso conjunto da imaginação e da ancoragem. Vamos à prática. Durante a argumentação, busque despertar a imaginação do outro e a ancorar algum sentimento agradável. Esta casa está à venda. Veja como ela está em ótimo estado. Os quartos são bem espaçosos. Seria ideal para os seus filhos terem espaço para brincar e se divertirem. A sala é bem aconchegante, não é mesmo? Perfeita para receber visitas. Aquele parente distante, já pensou? Reunir a família toda aqui no Natal? Nossa, seria pura alegria. Vamos examinar o exemplo acima. Nele, o vendedor primeiramente faz com que o cliente imagine os seus filhos brincando à vontade em um grande espaço. Que pais não amam ver os próprios filhos felizes? Logo depois, o vendedor suscita outra imaginação e nesta ele inclui a família reunida no Natal. Eu não sei como foram os seus natais, mas os meus na infância foram deliciosos. Por fim, o vendedor cita um sentimento, a pura alegria. Então temos o cliente imaginando as crianças se divertindo em casa, a família completa se reunindo em um dia festivo e, como resultado, surge a sensação de pura alegria. A imaginação foi amplamente usada e a ancoragem provavelmente foi automática. O cliente deve ter experimentado natais felizes. Sendo assim, durante a fala do vendedor, a nostalgia vem à tona. A ancoragem. Vale lembrar que a ordem imagine pode ser usada tranquilamente. Para usá-la, basta inserir a ordem no início da aplicação da estratégia. Imagine, Sr. João, o senhor abrindo o seu próprio negócio e tornando-se finalmente livre do seu patrão chato. A ordem é sutil e passa despercebida, ideal para pessoas mais desconfiadas. Para finalizarmos, esta estratégia pode ser usada tanto na verbalização quanto na escrita. As instruções de uso para ambas são as mesmas. Desvantagem e benefício. Não há uma pessoa sequer que não tenha interesse por benefícios, que não gosta de ser beneficiado em algo. Se você quer convencer alguém, saiba usar os benefícios ao seu favor. A persuasão depende não somente dos benefícios em si, mas como eles são apresentados ao sujeito. Quando queremos persuadir alguém, comumente enfatizamos os pontos positivos do argumento. Em relação às vendas, por exemplo, citamos os benefícios relacionados à aquisição daquele produto. No entanto, a maioria peca ao esquecer ou simplesmente omitir as desvantagens da não aquisição. Devemos sempre lembrar o ouvinte, leitor, a respeito das vantagens de se adquirir tal produto, contratar tal serviço ou concordar com tal pensamento. Porém, esta estratégia se completa quando citamos as desvantagens presentes em não comprar, contratar ou concordar antes de mostrarmos as vantagens. A desvantagem potencializa a sensação de necessidade do benefício. Neste capítulo, usaremos como exemplo um sujeito tentando fazer com que o outro torne-se um assinante de televisão a cabo. Trabalhamos com um pacote de 100 canais, entre eles filmes, esportes, notícias e música. Sem nossos serviços, o senhor dependerá dos canais abertos para ter entretenimento. Nos canais abertos, o senhor encontrará somente filmes antigos. Com o nosso pacote Premium, o senhor terá acesso aos filmes mais recentes. Nos canais abertos, nem todos os jogos de futebol são transmitidos. Com o nosso pacote, o senhor terá a cobertura completa de todos os jogos. Essa técnica se assemelha à técnica NNP, negativo, neutro e positivo. Porém, seu uso dispensa a carga emocional. O uso das emoções aqui não é tão necessário.
perceba que o foco está unicamente sobre as desvantagens e sobre as vantagens do produto. Apesar de usarmos as vendas como exemplo para algumas técnicas até aqui, a maioria delas pode ser usada no campo das ideias também. Vejamos. Eu sou atleta. Pessoas que ficam um dia todo deitadas sem se exercitar como você, provavelmente terão problemas físicos no futuro. Venha treinar comigo, você terá ganho muscular, energia e flexibilidade. Repare que o argumento traz nesta ordem a desvantagem e a vantagem. A vantagem ganhou força graças à apresentação da desvantagem. O ouvinte leitor se preocupa ao ser informado da possível desvantagem e desestabilizado emocionalmente. Dá atenção às vantagens em questão. As chances de convencimento dessa estratégia são altas. Sinais da verdade na linguagem corporal. A comunicação é fortemente influenciada pela linguagem corporal. Como já vimos anteriormente, enquanto interagimos, há informações que são trocadas subliminar e automaticamente de um indivíduo para o outro. Recebemos do outro não somente as informações transmitidas através das palavras, mas também informações sobre seu comportamento e sua personalidade. Principalmente durante o processo de convencimento, o ouvinte tende a ser levado pelas informações silenciosas tanto quanto pelas informações evidentes. Como um cliente vai comprar um livro que promete transformar qualquer um em uma pessoa rica se o seu vendedor tem trejeitos de alguém extremamente pobre? Não tenho nada contra os pobres, porém convenhamos que o produto oferecido não condiz com o vendedor. Os sinais corporais precisam acompanhar o conteúdo da verbalização. Corrijo, não só acompanhar, e sim complementar a informação passada. Existem inúmeros assuntos e comportamentos possíveis em relação à linguagem corporal. Sendo assim, vamos deter-nos aos sinais da verdade. Acredite, você jamais conseguirá persuadir alguém transmitindo sinais de mentira. Como publiquei através do livro Detectando Emoções, os sinais da mentira são: pouco contato visual, mão levada ao rosto sem aparente motivo, gestos desconexos das palavras, pedido para repetição da pergunta várias vezes como se não estivesse ouvindo, demora em responder, respostas com mais informações em relação à pergunta, respostas com outras perguntas. Por que você está duvidando de mim? Partes do corpo trêmulas, suor excessivo em ambientes frios, tonalidade de voz não usual, pouco ou nenhum movimento corporal, pouco ou nenhum contato corporal, olhar para cima e à esquerda para quem vê o rosto, lamber os lábios, passar a mão pelos cabelos várias vezes, respiração dificultosa, relaxamento do corpo ao mudar de assunto. Conhecendo os sinais da mentira, aprendemos como transparecer a verdade. Friso que meu objetivo não é estimular a mentira perfeita. O fato é que há pessoas que não sabem como dizer a verdade. Perdem vendas e outras oportunidades por não mostrar claramente a verdade, seja devido ao nervosismo ou à preocupação de serem interpretadas como mentirosas. Tenha certeza de que sua tentativa de convencer fracassará, caso algum dos sinais da mentira seja demonstrado. Para facilitar o entendimento deste capítulo, deixo abaixo os sinais contrários aos da mentira, portanto, os sinais da verdade. Bastante contato visual, mãos gesticulando livremente, gestos totalmente conectados com as palavras, não pedir ao ouvinte que repita a pergunta ou frase, responder perguntas rápida e firmemente, respostas objetivas e completas, corpo relaxado, tranquilidade, tonalidade de voz normal, movimentos corporais naturais, contato corporal normal, evitar desviar os olhos, lábios relaxados, passar a mão pelos cabelos poucas ou nenhuma vez, respiração normal ou lenta. Procure usar todos estes sinais durante a interação social. Alguns destes sinais exigirão do sujeito um maior cuidado para com a mente. Os sinais relacionados ao relaxamento e tranquilidade serão praticamente automáticos na medida em que o indivíduo se desligar das preocupações do dia a dia. Esta evolução nada tem a ver com o uso de calmantes, pois estes medicamentos reduzem a eficácia de algumas capacidades cerebrais. Prova social. Você já ouviu falar em efeito manada? Os seres humanos muitas vezes são guiados simplesmente pelas ações alheias. Ao ver alguém fazendo algo, é provável que o sujeito faça o mesmo, caso não tenha certeza sobre o que fazer.
Como diz um velho ditado, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Alguns canais de televisão testaram o poder do efeito manada. Se você fizer uma rápida busca pela internet, não será difícil encontrar pegadinhas que testam este efeito. Certa vez, fizeram o seguinte teste. Um rapaz anônimo caminhava pela rua e rapidamente vários atores e falsos repórteres se aglomeravam em volta dele. Os falsos repórteres lhe faziam várias perguntas. O rapaz era um ator desconhecido nacionalmente, enquanto as pessoas próximas, atores também, reagiam como se estivessem diante de uma grande estrela internacional. O resultado. Em poucos minutos, várias pessoas que não integravam a equipe de atores também se aglomeravam e insistiam para que o rapaz anônimo tirasse algumas fotos com elas. O rapaz tirava as fotos e as pessoas saíam felizes e satisfeitas, porém enganadas. Há uma estratégia famosa entre os especialistas em marketing, chamada prova social. Ela funciona seguindo o exemplo do efeito manada. No entanto, a prova social é usada mais para inspirar confiança do que induzir enganosamente. O efeito manada influencia indivíduos que estão confusos, ou seja, que não estão compreendendo claramente a situação, como é no exemplo do rapaz anônimo. A prova social mostra ao indivíduo que o argumento/produto já foi comprovado e experimentado por outras pessoas reais, assim como ela. Na argumentação, a prova social pode ser usada com auxílio de números ou nomes conhecidos. Como a própria técnica indica, é necessário que haja provas para demonstrar o que está sendo dito. A prova social certamente falhará se baseada em mentiras. O que eu estou lhe dizendo é verdade, Dona Maria? Pergunte à Dona Joana da esquina. Ela mesma viu e também pode confirmar. Temos aqui o uso da prova social aplicada juntamente com o nome de alguém conhecido. Podemos presenciar algo parecido quando vemos propagandas que usam alguma figura pública como referência. O próprio Will Smith usou este produto e gostou. Você também aprovará, tenha certeza. Segue um exemplo do uso da prova social aplicada juntamente com a técnica da autoridade. Veremos no próximo capítulo. 99% dos médicos recomendam: não perca tempo. A prova social se resume a isto: mostrar ao sujeito a veracidade ou eficácia do argumento ou produto, através de estatísticas ou opiniões positivas. É importante destacar que quanto mais evidente for a prova social, mais eficiência ela terá. Em outras palavras, busque utilizar imagens, vídeos ou gravações de áudio que corroborem a prova apresentada. Não se esqueça de constar a foto do cliente opinante nas imagens que contenham uma avaliação em rede social, por exemplo. Pessoas gostam de ver pessoas quando o assunto é credibilidade. A autoridade. Chegamos em uma das técnicas mais difíceis, porém poderosa. A autoridade não é algo ganho da noite para o dia. É necessário certa bagagem acadêmica ou experiência de vida para ter um bom posicionamento com autoridade. Aplicar esta estratégia é bem simples. Basta expor o currículo ao indivíduo a ser convencido, para que este tenha certeza de que está diante de alguém que entende bastante do assunto. Demonstrar autoridade é ganhar a confiança do outro, deixando evidente o domínio do assunto em questão. Imaginemos a seguinte situação hipotética. Estou abrindo um curso sobre técnicas para xadrez. Este curso ensina jogadores profissionais de xadrez a aprimorar as suas técnicas de jogo. Talvez o número de vendas nas primeiras semanas seja bom, mas ele aumentará muito assim que eu acrescentar este parágrafo na página de venda. Olá, meu nome é Danilo, sou jogador profissional de xadrez há 30 anos. Disputei 26 torneios nacionais e 11 internacionais. Dentre eles, venci 8 nacionais e 2 internacionais. Ensinei mais de 3.000 alunos em todo o país. Atualmente leciono matemática na Universidade Nacional. Uau! Que currículo! Que autoridade! Este rapaz sabe do que está falando. Este aí tem moral para falar. Qual jogador de xadrez faminto por novas estratégias recusaria a aula de um mestre assim? Perceba que esta técnica de persuasão, apesar de ser difícil no caso da maioria das pessoas, é extremamente poderosa. Alguns fatores devem ser considerados para que a estratégia se torne praticamente infalível. Fator tempo. Tempo de experiência vale mais do que número de diplomas na maioria das vezes. Recomenda-se o uso deste fator mais do que os demais, pois o seu peso de influência é maior. Fator conhecimento. Principalmente na falta de um bom tempo de experiência, pode-se utilizar este fator sem reservas. Exponha sua formação, número de cursos e habilidades. Fator instituições. Este fator também possui alto peso de influência.
talvez igual ou maior do que o do fator tempo. O uso deste fator se faz dispensável caso a instituição a ser citada não possua boa reputação, pois os efeitos podem ser negativos neste caso. Fator consequências. Este fator consiste na apresentação dos resultados do trabalho realizado pelo locutor ou escritor. Pode estar relacionado a algum grande trabalho, episódio midiático, ou, por exemplo, ao número de pessoas atingidas, como apresentado no último exemplo. Supondo que você queira utilizar a prova social durante uma simples conversa e não durante uma venda, a inserção desta técnica deve ser realizada de maneira sutil. A autoexposição exagerada geralmente faz com que o ouvinte, leitor, tenha uma má impressão. Este exagero pode soar como mentira ou arrogância e manchar qualquer conexão afetiva estabelecida. A autoridade durante um diálogo aparentemente cotidiano pode ser expressa discretamente, como o exemplo abaixo nos mostra. Sim, tenho certeza de que é assim que se nada. Me lembro de quando venci o campeonato de natação da minha cidade. Os meus adversários nadavam assim também, como eu. Veja como a autoridade ficou evidente, mas sem exageros. Aparentemente, temos uma simples lembrança narrada, nada mais. Concordo que pessoas modestas trocariam a palavra venci por disputei. Entretanto, é impossível garantir a autoridade sem revelar algum ponto positivo que soe como exibicionismo. Exclusividade. Será que até hoje, em pleno século XXI, ainda há pessoas que caem naquela velha pegadinha? Você é o visitante número 10.000 do nosso site e ganhou um prêmio. Clique aqui e receba sua recompensa. É bem possível. Esta é uma das formas mais fracas de se usar a tática da exclusividade. Vamos tratar sobre esta técnica. O que seria a exclusividade na persuasão? Primeiro, temos que entender um pouco sobre o ser humano. A realidade é que as pessoas adoram se sentir exclusivas. Vivemos em um mundo com tantas pessoas de todos os jeitos e classes, e isso cria na maioria um anseio pela atenção, pelo sentimento de utilidade e importância. É através desta brecha sentimental que o mestre da persuasão usa algumas artimanhas, entre elas a exclusividade. Partindo desta premissa, entendemos que criar no outro o sentimento de exclusividade, importância ou até mesmo sorte pode consolidar um laço emocional. Não me refiro ao ato de acariciar o ego alheio. Não se trata de bajulação. Exclusividade é mostrar ao outro que ele é único, diferente e, por este motivo, pode usufruir da oportunidade em questão. Exemplo. Olha, seu Geraldo, o preço desta ferramenta aqui é R$ 40, mas como o senhor é meu amigo, eu lhe vendo por R$ 30. Já aconteceu com você? É meu amigo, minha amiga, você caiu no conto da exclusividade. A verdade é que em pouquíssimas situações como esta, temos um diálogo sincero. Geralmente é só uma tática mesmo, nada mais. A grande chave dessa estratégia é deixar claro que o ouvinte leitor está recebendo uma vantagem que outras pessoas não estão. Isso precisa estar claro. As outras pessoas não terão esta vantagem, ou seja, há realmente uma exclusividade envolvida. A sensação de exclusividade pode ser criada deixando evidente que o outro é capaz. Estou lhe dizendo tudo isso, pois sei que só você é inteligente o bastante para compreender. A oportunidade foi obra do acaso. Você foi uma das pessoas selecionadas para participar desta promoção. Parabéns. A urgência. Me ajude, somente você pode fazer isso, mas ninguém. O outro foi lembrado. Eu sabia que escolheria este produto, então guardei o último para você. Ou estava pensando para quem eu devia dizer isto, e o primeiro nome que veio à minha mente foi o seu. Reforço que deve haver cuidado para não pender para a bajulação. A bajulação também é usada por alguns no processo de persuasão, mas não a indico de forma alguma. Quando descoberta, a bajulação elimina qualquer chance de convencimento por meio de elogios ou agrados, pois a manipulação torna-se evidente. Amizades podem ser desfeitas, portanto, tome cuidado. Técnica mas ou e. O poder da linguagem é incrível. Este livro não se baseia nos fenômenos da linguagem, portanto, trataremos aqui sobre apenas duas grandes armas da nossa língua portuguesa, as conjunções mas e e. Especialistas em programação neurolinguística costumam falar sobre este tema. Espero que este capítulo se assemelhe às suas explicações. O uso da conjunção mas e da conjunção e pode manipular o pensamento do ouvinte leitor. Estas conjunções podem alterar a ordem das imagens mentais. Mas, afinal, sobre quais imagens estamos falando? Usaremos uma frase para ilustrar o significado dessas imagens.
Tenho uma bela casa, mas ela está infestada de formigas e escorpiões. Ao ler ou ouvir esta frase, o sujeito automaticamente verá, através da imaginação, no mínimo 3 cenas. Lembra-se do capítulo Imaginação? Primeiramente, o indivíduo imaginará uma bela casa. Logo em seguida, imaginará várias formigas, porque raramente elas estão solitárias, e vários escorpiões, porque a frase indica mais do que um escorpião. Agora vamos analisar novamente a frase, mas desta vez focando nas conjunções. Tenho uma bela casa, mas ela está infestada de formigas e escorpiões. A primeira conjunção, mas, tem o poder de apagar, ou pelo menos ofuscar a imagem mental anterior. Chamamos este tipo de conjunção adversativa. Não adianta fugir. Se você realmente quer saber usar a linguagem a seu favor, deve compreender melhor a sua língua nativa. Sendo assim, memorize bem isso. A palavra mas é usada como símbolo desta técnica por ser a conjunção adversativa mais usada nas conversas cotidianas do brasileiro. E chamamos de adversativa porque ela se opõe ao que foi dito anteriormente. Portanto, este tipo de conjunção pode enfraquecer qualquer imagem que tenha sido suscitada antes de sua aplicação na frase. Outras conjunções adversativas. Porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, senão, apesar disso, por outro lado, não obstante. Após induzir o ouvinte leitor a criar uma imagem imaginária de uma bela casa, o locutor-escritor do exemplo insere a conjunção e. Chamamos este tipo de conjunção de aditiva. Aditiva porque esta conjunção adiciona algo na oração. Toda conjunção aditiva tem o poder de reforçar ou acrescentar uma imagem mental. Outras conjunções aditivas. Também, não somente, bem como, além disso, nem. Entendido isto, podemos partir para as aplicações práticas no processo de persuasão. Como manipular, então, uma frase utilizando as conjunções para que se convença o outro? É o que veremos. Para isso, é preciso que ainda esteja em sua memória os aprendizados da primeira técnica ensinada neste livro, a técnica NNP, neutro, negativo e positivo. Mais uma vez, iremos usar aquela frase. Tenho uma bela casa, mas ela está infestada de formigas e escorpiões. Analisemos sob a perspectiva de quem usa a técnica NNP. Perceba que o ponto positivo da frase está logo no início, bela casa. Em seguida, há a conjunção mas, que traz novos pontos, mas agora negativos. Supondo que esta frase fosse dita por um vendedor, eu arriscaria afirmar que as suas chances de fechar a venda sejam menores do que 1%. Caso você tenha pensado que o vendedor não deveria citar nada relacionado às formigas e aos escorpiões, de certa forma você está correto. Mas vamos considerar o fato de que há vendedores extremamente sinceros. Não tenho nada contra pessoas honestas, que fique claro. No entanto, vamos manter todos os pontos presentes nesta frase somente para estudo. Observando a frase com atenção, notaremos 3 imagens mentais, 2 pontos e 2 conjunções. São estes: imagem de uma bela casa, imagem de formigas, imagem de escorpiões. Ponto positivo, bela casa. Ponto negativo, infestada de insetos. Mas e. Ordenando estes elementos, teremos imagem de uma bela casa, ponto positivo, conjunção mas, imagem de formigas, ponto negativo, conjunção e, imagem de escorpiões, ponto negativo. Agora, com base nas técnicas NNP e mas ou e, iremos deixar o ponto positivo por último, enquanto movimentamos os 2 pontos negativos para trás da conjunção mas, e o resultado será assim. A casa está infestada de formigas e escorpiões, mas é uma bela casa. Tivemos uma bela melhora. As chances de venda ainda seriam baixas devido à sinceridade do vendedor, mas a frase já está com outra cara. Observe que a conjunção mas diminui a força das imagens dos insetos e potencializa a imagem da bela casa. E além disso, a ordem da técnica NNP foi respeitada, apesar do ponto neutro estar ausente. Apesar da notável melhora, poderíamos aprimorar ainda mais esta frase sem muito esforço. Conforme vimos anteriormente, a conjunção e tem o poder de acrescentar ou fortificar imagens, certo? Então, mantendo ainda a sinceridade do vendedor, eliminamos um ponto negativo e a conjunção e. Por fim, acrescentamos uma conjunção aditiva juntamente com mais um ponto positivo,
Agindo assim, aumentaremos substancialmente as chances de venda. E o resultado será o seguinte: a casa está infestada de formigas, mas é uma bela casa e é bem próxima ao centro da cidade. Ou seja, com a conjunção adversativa, mas, atenuamos o único ponto negativo da oração infestada de formigas e acrescentamos mais uma imagem imaginária positiva, bem próxima ao centro da cidade. Agora sim temos uma frase persuasiva. Simplificando, sempre deixe os pontos negativos antes da conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, e os pontos positivos à frente. Use a conjunção aditiva e, também, além disso, somente para acrescentar pontos positivos. Identificação. Muito foi falado neste livro a respeito da conexão com quem se quer persuadir. Querendo ou não, é crucial estabelecer uma ligação afetiva e de confiança durante o processo de persuasão. É desnecessário que haja intimidade, mas a identificação é obrigatória. A identificação une indivíduos. Se o sujeito A observa o sujeito B e se identifica com seus pensamentos e sua história, abre-se um campo vasto para que a persuasão flua facilmente. Ela é capaz de emocionalmente desarmar o ouvinte leitor. Mas como estimular a identificação? Como fazer com que o outro se identifique comigo? Esta é uma das técnicas mais difíceis de se colocar em prática, pois exige demasiada observação e atenção. A tarefa básica será analisar atentamente o sujeito-alvo e entender o seu mundo. Do que ele gosta? Qual é a sua posição política? Gênero musical preferido? Gosta de esportes? O mestre na persuasão sabe exatamente quais assuntos deve iniciar e quais assuntos deve descartar. É preciso coletar o maior número de informações possível a respeito do outro e sincronizar com as próprias informações. Falando de outro modo, é necessário descobrir os assuntos que tanto o locutor quanto o ouvinte entendem e gostam. Aplicar a técnica de criação de identificação deve ser o primeiro passo do sujeito persuasivo. Antes de apresentar qualquer argumento ou vender qualquer produto, a identificação precisa ser estabelecida. Por este motivo, os melhores vendedores geralmente abordam seus clientes falando de outros assuntos antes de adentrar ao cerne da questão. Bom dia, este carro é o último modelo que saiu, não é? Boa tarde. E aquele jogo de ontem? Pensei que aquele time iria perder. Boa noite. Ficou sabendo da nova decisão do governo? Um absurdo. Após alguns minutos de conversa, temos finalmente uma boa conexão estabelecida. No momento certo, o vendedor entende que a oportunidade perfeita para oferecer o produto chegou. Reconhecendo-a, ele usa todas as suas técnicas com cautela até fechar a venda. O objetivo principal desta estratégia é fazer com que o ouvinte leitor pense o seguinte: esta pessoa pensa como eu. Que legal. Este fenômeno ocorre devido ao fato de sermos seres apegados às zonas de conforto. Na maioria das vezes, gostamos mais de tudo aquilo que é familiar, que não está fora da nossa zona de conhecimento e segurança. Tudo que é estranho ou novo tende a nos causar algum nível de medo. Utilize esta técnica à vontade. Quanto mais você adentrar no mundo de alguém, mais a sua voz escrita será considerada. Chamada para ação. Temos aqui a estratégia final de qualquer processo de persuasão. Esta pode ser aplicada através da verbalização ou escrita e é bem simples. Você já deve ter visto uma chamada para ação algumas vezes. Normalmente, a encontramos em botões coloridos e destacados. A chamada para ação consiste em, após um bom uso das outras técnicas de persuasão, oferecer ao possível cliente a solução para o seu problema através de uma escolha simples como, por exemplo, clicar em um botão. Neste botão, podemos inserir o texto "clique aqui", "adquira agora", "aproveite esta chance" e etc. Para maior eficácia, use um verbo no imperativo, ou seja, uma ordem. Como o próprio nome dessa estratégia já diz, você deverá induzir o outro a uma ação, seja ela clicar, comprar, aceitar ou qualquer outro tipo de ação. Além de usarmos esta técnica em páginas de internet, podemos utilizá-la em discursos motivacionais, textos reflexivos ou até mesmo aconselhamentos. A vida é única, por isso aproveite cada dia como se fosse o último. Acima temos um exemplo de finalização para uma palestra motivacional sobre como evitar a procrastinação. Perceba que o palestrante dá uma ordem, aproveite, e indica a ação a ser tomada, aproveitar cada dia como se fosse o último. Desta forma,
A chamada para ação pode e deve ser usada em qualquer argumento, seja escrito ou falado. Seus resultados dependerão do uso correto das outras técnicas de persuasão aplicadas pelo locutor-escritor. A função da chamada para ação é concluir corretamente o processo de persuasão. Porém, apesar de sua aparente insignificância, a chamada para ação, se feita de maneira incorreta, pode comprometer todo o esforço anterior do sujeito persuasivo. Eu espero de coração que você tenha apreciado os ensinamentos aqui contidos. Essas são técnicas simples, mas se colocadas em prática no nosso dia a dia, fazem toda a diferença para melhorarmos o nosso poder de persuasão. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!